Olá, meus amados irmãos, boa noite, tudo bem? Deus abençoe a todos. Irmãos, eu vou ler um trecho bíblico aqui. Eu já fiz vários textos, estou colocando vários textos, enquanto a gente ainda pode colocar, né? Mas é para tranquilizar, depois desse... o que aconteceu aí, né? E a inegibilidade aí do ex-presidente Bolsonaro, pelos motivos, né, mínimos, o direito foi rasgado. E eu vou mostrar para vocês que é bíblico isso. Mas não só para falar que está na Bíblia. É para te dar esperança, porque não adianta você falar da Bíblia sem te mostrar a vantagem de crer na Bíblia. Tu tá me entendendo? E o que há certos tipos de governo, certo tipo de pressões faz é justamente para você perder as esperanças. Então não faz sentido ficar falando só para falar, olha, eu avisei, eu tive razão. Tá entendendo, irmão? Olha só o que está escrito aqui, rapidamente, em Isaías capítulo 1. Tá? Isaías foi um profeta messiânico, tá? Que pregou quase 700 anos antes de Cristo. Olha só o que diz aqui, a partir do versículo 22. Isaías 1, versículo 22. Versão King James, tá, minha filha? Tá, meus amados, aqui, ó. Diz assim a palavra de Deus, ó. Toda sua prata virou escória, seu vinho ficou aguado. 23. Seus líderes se rebelaram, mancomunado com ladrões. Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Ele jamais defende o direito dos órfãos e não dedica a menor atenção à causa das viúvas. Olha só como é que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. 24. Por isso mesmo, o soberano, o Iavé dos exércitos, o forte de Israel proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti e purificarei todas as suas impurezas. Vamos para a solução agora que Deus vai fazer em breve? Versículo 26. Farei com que teus juízes sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será redimida mediante a verdade com justiça os que se arrependerem. Contudo, quanto aos rebeldes, malvados e pecadores, estes serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Meus amados, eu gosto de falar, não é possível que um livro que prevê tantas coisas e que acontece tantas coisas for descredibilizado agora. Tem alguns cristãos que eles até creem, né, na veracidade da Bíblia, em tudo que aconteceu. Mas quando dá no contexto do fim, eles querem negar. Mas não tem lógica isso, porque se um livro acertou tudo, ele vai acertar tudo. É a lógica que está mostrando isso. Agora cabe você estudar, tá? Não é querer conhecer os caminhos de Deus, mas é conhecer a palavra de Deus. Eu não sei se foi John Wesley que ele falou assim: eu li o último capítulo da Bíblia e são boas notícias, entendeu? Ele está falando, boa notícia, por que sentido? Que ele entendeu a mensagem, ele entendeu o que Deus quer. Em Miqueias 6, no Miqueias 6, capítulo 8, ele está dizendo ali o que Deus quer da gente, que a gente ame a justiça e a lealdade e ande nos caminhos dele. Basicamente é isso. Ele não quer obras mirabolantes, porque Adão não fez nada e herdou toda a criação que Deus havia feito, novinha, em folha, deu nome para animais, não fez nada. Ali Deus já está mostrando que a gente será salvo pela graça. Deus é um pai, irmãos e irmãs. Ele é um pai que ele é amoroso, tá? Até um pai ruim, Jesus fala isso em parábolas e tudo, né? Até um pai ruim que é o melhor para os seus filhos. Tu imagine um pai bom, dono de tudo e que pode fazer tudo. Ele se agrada. Tá me entendendo? Ele se agrada quando você pergunta: pai, o que é isso aqui? Pai, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Pai, estou assustado.
Você perguntar isso para um pai poderoso que está no controle. O pai vai sorrir e falar assim, não filho, faz isso, isso, isso e aquilo que vai acontecer isso. Eu tô vendo muita gente aí, ai meu Deus, vai acabar, a gente vai virar uma Venezuela. Eu vou te explicar para vocês, irmão, por que a gente não vai virar uma Venezuela, tá? Rapidamente, a Venezuela, ele era um país que era chamado Arábia Saudita brasileira. Entendeu? Eles ficaram muito ricos. Nem eu sabia disso, é que eu fui estudar. E era questão de pouco tempo atrás. Eu já tinha nascido já. Eu pensei que a Venezuela tinha um monte de índio lá, era negócio de não sei o quê. A gente sabe, né? Aquela cabeça da gente quando a gente não estuda. Mas não, irmão. Eles eram muito ricos. Eles eram o país disparado mais rico da América Latina. Por causa do petróleo. Assim como lá na Arábia Saudita. Lógico, todo país tem pobre, tem, mas a maioria é rico, estabilizado. Querido, e a Bíblia me mostra que toda vez que Israel... Tu vê isso no livro de Reis, vê isso no livro de Isaías, de Jeremias. É tipo assim, era um efeito sanfona, né? O povo ia se afastando de Deus, entrava um rei que fazia o povo se afastar do lado mais de Deus ainda. Por quê? Porque eles iam prosperando. Aí depois Deus ia mandando a destruição, né? Por causa da desobediência do povo. Aí chegava num ápice de uma crise, aí entrava um rei. Tu pode ver que são poucos reis bons e muitos reis ruins, porque tem muito mais gente para destruir do que para construir. E o povo voltava, tornava aos caminhos do Senhor, entendeu? Retomava o altar, retomava a oração, retomava o congregar, o amor ao próximo. E Deus ia prosperando, porque ele se agrada disso. Então quando ele se agrada, não tem quando um filho faz tudo que você manda e você tem muito dinheiro. Aí o filho só deixa escapar assim, poxa, eu queria ter um carro. Pô, tu vai procurar dar o melhor carro para aquele filho, que ele é um orgulho para você, entendeu? Então aquilo vai prosperando. Mas vamos supor que aquele carro fizesse o seu filho ficar soberbo, começar a tirar onda com os outros, começar a mostrar aquilo que ele não foi criado para ser. Tu tá me entendendo? A riqueza causa isso com as pessoas. A Bíblia mostra isso. Você no conforto, você podendo comprar o que você quiser, viajar para onde você quiser, você já vai deixar de ir ao culto. Você já não vai orar mais como você orava. Você já vai... A Bíblia vai começar a ficar empoeirada. É assim ou não é, irmão? Os prazeres desse mundo desviam a gente. Tu tá me entendendo? Foi o que aconteceu com a Venezuela. Só que por causa da força profética, irmão. Por causa da força profética e por causa do tempo que tá curto, eu creio que o Brasil não vai chegar a virar uma Venezuela. Até lá, quando chegar perto disso aí, eu creio que o anticristo já deve estar na área. E bota uma coisa na cabeça de vocês, irmão. O anticristo, segundo Mateus 24, ele vai vir para enganar os escolhidos. Então preste atenção, irmão, para não ficar entrando em fábulas. Vamos ler a Bíblia. Para enganar um escolhido, ele tem que vir como escolhido. Se ele vir como ditador, tu tá me entendendo? Ele não vai conseguir enganar os escolhidos. Porque os escolhidos, eles estão firmes na palavra de Deus. E Deus, não adianta, politicamente, Deus está enquadrado no que eles chamam hoje de extrema direita. Deus é conservador, é da família, você está me entendendo? Deus abomina a homossexualidade, essas presepadas, tá tudo lá. Lê Deuteronômio, as leis estão tudo ali. A palavra de Deus diz, Paulo fala assim, aquele que não quer trabalhar, esse também não coma. Ou seja, ele não mandou Salomão dividir, né, a fortuna dele, que Salomão pegasse 1% da fortuna dele na época, acabava com a fome no mundo durante quase 50 anos. Mas Deus não manda o Salomão fazer isso. A Bíblia não manda. Tá entendendo? A fortuna era de Salomão. Para Salomão usar como ele quer. Foi mérito dele. Deus deu. Se os outros quiserem comprar uma propriedade, que trabalhem para isso. Isso é falando. Então, os costumes bíblicos de Deus não é comunista. É conservador. Assim, né? Politicamente. Então o anticristo vai vir assim, porque ele é o Messias de Israel, que rejeitou Jesus Cristo. Os israelitas estavam esperando um rei, alá Davi, que subjugasse Roma, que eles estavam sob o domínio de Roma. Tu tá me entendendo, irmão? Então até hoje eles esperam, e eles já estão falando que já está entre eles, um rei assim, um dominante, um governante mundial. Só que Jesus, ele veio humilde, montado num jumento, como Isaías falou, pregando o reino de Deus. Porque Jesus, ele vai sempre ver primeiro, amados irmãos, o lado espiritual primeiro.
E depois ele vai ver o aspecto físico, como você vive nesse mundo que você está precisando. Porque se você viver 100, 120 anos, 90 anos, 60 anos, que está diminuindo essa média, se você tirar isso de uma eternidade, fica uma eternidade, não vai alterar em nada. E o que Deus quer é o que a gente vive com Ele por toda a eternidade. Então, para finalizar o vídeo, eu dou um conselho para os irmãos: se mantenha firme, não se venda, não troque, não deixe a mentira entrar como verdade. A verdade não pode ser derrubada, ela está estabelecida, mas ela está sofrendo ataque. Eles estão querendo falar, forçar a barra, e agora eles estão, o que a gente chama de revisionismo histórico. Eles querem transformar tudo que ele fez de errado, o que eles fizeram de errado no passado, eles querem apagar e querem empurrar para que você esqueça. Não, se mantém firme. Se mantém firme. O período é curto, o período que você vai ter que aturar muitas dificuldades políticas, sociais, é um tempo relativamente curto, irmão. Dá para aturar sim. Se segura assim, começa a ler mais, começa a orar mais. Se você está sentindo que alguma coisa está esquisita, se você está sentindo que está faltando alguma coisa, você que aí abandonou, ou que nunca pegou numa Bíblia para ler, esse é o momento, porque a chuva seródia, ela tem esses respingos. Ela tem que fazer você voltar aos caminhos de Deus, entendeu? Deus, ele tem um segundo plano. Primeiro foi enviar o filho dele para morrer por nós. Na época que o filho dele veio, tá, tinha umas 60 milhões de pessoas no mundo. Hoje a gente tem quase mais de 7 bilhões e 100 milhões de pessoas no mundo. Então o plano dele é salvar o maior número de pessoas possíveis, tá? Porque o tempo está findo, ele tem que acabar com a história, entendeu? Se você está desanimado, entendeu? Creia em Deus. O pior momento na vida de uma pessoa é abandonar Jesus agora, especialmente agora. Quem fizer isso está se suicidando. Então mantenha calma. Quando você começar a ler a palavra, você vai ver que vai dar uma vontade maior de orar. Quando você juntar as duas coisas que eu chamo, os dois pássaros, né? Uma asa do pássaro é a leitura, a outra parte da asa é a oração. Essas duas asas vão te levar para a eternidade. Você vai ver que uma dá prazer de praticar a outra. Você vai sentir uma paz que tu nunca mais vai ficar preocupado com esses vídeos bomba, urgente, ai, a gente vai morrer, a gente está numa ditadura, a gente vai passar fome, a gente vai comer cachorro. Querido, tem que estocar alimento. Querido, confia no Senhor. Se Ele deixou isso tudo previsto e está acontecendo, a solução também está prevista. Não está me entendendo? E a palavra de Deus diz que os servos do Senhor não serão confundidos. Tá bom, meus amados? Esse é o vídeo de hoje aí. Fica com Deus. Deus abençoe a todos, tá? Força e fé, porque o resto vem de arresto.